Diversidade étnica na formação do Brasil. Interpretações sobre o Brasil. Quem são os brasileiros? Diante de uma formação do Brasil com muitos povos de origens variadas, é normal identificar a diversidade de identidades regionais no período colonial e que se manteve no Império e no período republicano. Povos do Rio de Janeiro não compartilhavam os mesmos costumes e hábitos, e até mesmo a linguagem, de pernambucanos, paulistas, baianos e pessoas de outras regiões. O que diferenciava esses povos e o que os aproximava? Essas são questões difíceis de responder, uma vez que a vida no período colonial e no Império tinha nuances que poderiam ligar povos distintos e separar povos irmãos. A linguagem que os povos do Brasil praticavam em seu português era distinta daquela realizada por seus patrícios em Portugal, gerando o chamado preconceito linguístico. O que conhecemos atualmente como sociedade colonial é designado por Luiz Felipe Alencastro, 2009, como brasílico, pois seus membros, completa Alencastro, só se tornaram brasileiros ao longo do século XVIII. No entanto, tamanha diversidade não parecia interessar aos intelectuais e ao próprio Estado, desejosos de construir no país uma identidade que pudesse definir o brasileiro de norte a sul. No Império, houve um incentivo à formação dessa identidade, o que gerou o aprofundamento de estudos e incentivos para aqueles que pudessem apontar e identificar o que era o Brasil. A criação do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, IHGB, em 1838, confirmava essa direção, já que o IHGB apoiou viagens de exploração científica e publicava esses relatos, formando o país por meio do reconhecimento científico do seu território, de suas águas e de suas diversidades topográficas. Entretanto, não era possível deixar de formar o país na sua gente. Para isso, foi criado um concurso para premiar quem fornecesse um esquema de como escrever a história do Brasil. O vencedor foi o austríaco por Karl Martius, o qual, no seu texto, já indicava uma miscigenação racial. Nessa obra, esse naturalista e botânico afirmava que, para escrever a história do Brasil, era necessário partir de um estudo sobre o cruzamento, fusão das três raças formadoras da nacionalidade brasileira: a branca, a indígena e a negra. Nesse cruzamento, a contribuição branca, mais precisamente, a portuguesa, teria um peso maior, segundo Martius. Já o índio seria secundário. Além disso, Martius pouco tratou da contribuição negra. O vencedor foi o austríaco por Karl Martius, o qual, no seu texto, já indicava uma miscigenação racial. Nessa obra, esse naturalista e botânico afirmava que, para escrever a história do Brasil, era necessário partir de um estudo sobre o cruzamento, fusão das três raças formadoras da nacionalidade brasileira: a branca, a indígena e a negra. Nesse cruzamento, a contribuição branca, mais precisamente, a portuguesa, teria um peso maior, segundo Martius. Já o índio seria secundário. Além disso, Martius pouco tratou da contribuição negra. Não é de se admirar esse tal esquecimento de Martius, já que ele escreveu seu texto em pleno período da escravidão, ainda dependente do tráfico atlântico que trazia africanos para a escravização. Como ele poderia exaltar esses sujeitos como contribuintes da nacionalidade brasileira se eles só serviam para o trabalho escravizado? Depois de Martius, outros autores tentaram sintetizar a história do Brasil sem deixar de mencionar quem os formava, isto é, os diferentes povos, mas sempre colocando em ordem de importância os portugueses. Esse foi o caso das obras de Adolfo de Varnhagen, que também escreveu uma grande síntese em meados do século XIX. Varnhagen acreditava que os indígenas eram um exemplo de raça perdida, pelo fato de sua organização física ser incompatível com o mundo civilizado, e que, por isso, tendiam ao desaparecimento. No mesmo século em que era considerado inapto para o mundo civilizado, o indígena aparecia na literatura romântica de forma também peculiar. As obras de José de Alencar são exemplos dessa literatura que idealizou os indígenas, o que indicava um movimento de deixá-los para a posteridade como figuras míticas, distantes da realidade e sem estar integrados ao mundo desses autores. No século XIX, as pinturas históricas também retrataram os indígenas distantes de uma realidade de resistência à dominação colonial.
Pelo contrário, o indígena, nessas pinturas, está morto ou longe do centro da ação.